Olá, amados! Estamos iniciando mais um encontro espiritual. É o nosso culto de oração, como ocorre toda quarta-feira na Igreja Batista Parque Industrial, São José dos Campos. Eu quero te convidar para refletir nos temas da Palavra de Deus conforme o texto bíblico. Muitas vezes, na história do cristianismo, pessoas pegaram textos bíblicos e usaram certas passagens de modo rápido, sem o devido estudo e sem a meditação adequada que são exigidos pelo intérprete bíblico, e acabaram produzindo mensagens que a Bíblia não disse. Um caso bem famoso é o uso de Apocalipse capítulo 3, versículo 20, uma passagem bastante conhecida. Lá está escrito assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Muito bem, esse texto ele foi usado por muita gente durante bastante tempo no ensino da evangelização. Mas a gente sabe que a evangelização é a pregação, é levar a palavra, levar a mensagem de Jesus Cristo para o ímpio, para aquele que não conhece, para aquele que não ouviu falar de Jesus, não ouviu falar adequadamente de Jesus. Mas não deveria ser assim, porque essa passagem, que eu acabei de citar de Apocalipse capítulo 3, ela está falando não a ímpios, mas a crentes. Não tem incrédulo aqui nessa passagem. Temos ali, em Apocalipse, Jesus batendo na porta de uma igreja. E essa igreja estava na cidade de Laodiceia, uma das 7 igrejas a quem o Senhor Jesus envia comunicados ao pastor de cada igreja. E aquela igreja lá, a igreja lá de Laodiceia, ela não era nem fria e nem quente. E ela se estribava, ela se apoiava na condição econômica dos seus membros. Por isso, ela achava que não precisava de mais nada, já estavam supridos, não precisamos de mais nada, já estamos sendo abençoados. Só que eles tanto precisavam que a pessoa mais importante, Jesus, estava do lado de fora. Por isso é que ele estava à porta e batendo. Esse texto, por muita gente, deixou de ser usado, obviamente, no campo da evangelização, depois que houve o entendimento correto. Agora, o texto que eu quero te convidar a meditar nesta ocasião é outro mal entendido deste tipo. Trata-se de Mateus, capítulo 18, versículos 19 e 20. Vamos lê-lo. Mateus 18, 19 e 20. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. É um texto que a gente vê sendo utilizado muitas vezes para reuniões de oração, quando pessoas se reúnem para fazer pedidos, para elevarem suas mentes ao Senhor. E aí muitas pessoas usam estes versículos para fazerem os seus pedidos em oração. De acordo com o entendimento bastante popular, muito difundido nas igrejas de um modo geral, bastam então 2 crentes reunidos em oração concordarem sobre qualquer coisa, porque é o que está escrito aqui, para esta oração ser atendida. É isso mesmo? Olha, não é só isso não. A oração tem ainda de ser feita em nome de Jesus, porque é o que está escrito aqui. Se faltar em nome de Jesus, aí não vai ser atendido. Meu irmão, minha irmã, eu lamento se você tem esta expectativa, se você tem este entendimento, mas não é isso o que a passagem está dizendo e mandando a gente fazer. Vamos entender a passagem para sermos abençoados pela palavra viva do Senhor em nossas vidas. Para começar, estes 2 versículos que eu li aqui, eles não estão soltos aqui na Bíblia.
De modo algum. Eles estão ligados. Eles não são frases interessantes que a gente deva ler e aí usar só porque achou bonito, ou então porque, olha, isso tocou as minhas emoções, tocou meu coração, ou então porque parece que esses versículos estão de acordo com algum problema que a gente esteja enfrentando, ou então alguma necessidade. Não. Estes dois versículos, eles fazem parte de uma unidade, ou seja, de um trecho do capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Neste capítulo, Jesus ele tratou de vários assuntos. É um capítulo muito interessante aqui do Evangelho de Mateus, porque este capítulo está ligado ou seja, os assuntos que Jesus tratou têm a ver com o tema da vida em comunidade de fé, a vida em igreja, a vida em coletividade. Super importante esse capítulo. Leia depois, eu peço a você, por favor, leia esse capítulo inteiro depois desse culto e você vai ver como o Senhor ele se envolve em questões como quem é o maior no reino, as consequências de levar alguém a tropeçar na fé, perigo. Tem também o cuidado do pai para que ninguém se perca. Fala também da disciplina na igreja e, finalmente, o último assunto ali nesse capítulo, a necessidade do perdão. Tudo isso só no capítulo 18. É riquíssimo. Mas e o nosso texto? Bom, estes dois versículos que nós lemos aqui, o 19 e o 20, eles estão dentro da unidade, cada tema daqueles é uma unidade. Eles estão dentro da unidade sobre disciplina na igreja. É isso mesmo. Aqui nós temos o procedimento, ou então, como alguns gostam de chamar, a ética para tratar desse tipo de assunto. E aqui o que está sendo colocado não é de simples desentendimento, uma desavença comum sobre banalidades. Olha, eu torço por aquele time, eu torço pelo outro. Ah, fiquei chateado com você. Não, não é por causa dessas coisinhas, não. O texto é claro. Pecado, ou seja, ofensa entre irmãos na casa do nosso Pai. Então é coisa séria. A primeira providência, de acordo com o contexto dessa passagem aqui inteirinho, que começa no versículo 15, aliás, a passagem começa no 15 e vai até o 20. O contexto, ele inicia dizendo o seguinte, dando a providência para esse tipo de situação, quando houver pecado entre irmãos. A primeira providência é ir ao encontro, então, de quem pecou contra aquele. As duas partes envolvidas devem se encontrar, devem buscar a paz, devem buscar reconciliação, por meio do quê? De arrependimento, de perdão. Acontecendo isso, ganha-se o relacionamento perdido com o irmão. Olha que bênção. Mas, caso isso não aconteça, Jesus diz que é hora de chamar alguém de fora daquela situação dos dois. Agora, leva-se um ou dois membros para outro encontro com aquele que cometeu o pecado. Por que é desse jeito? Porque essas pessoas vão funcionar como testemunhas. Estarão ali presentes, vendo tudo. E isso está de acordo com o padrão de justiça do Senhor, desde o Antigo Testamento, que é o que vemos em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15. Diz assim o texto na minha versão. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade, ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Veja, a intenção aqui é que haja arrependimento e restauração. Sempre. Não há outra motivação. Mas se não acontecer isto, esta fase aqui, que é considerada a fase intermediária, ela poderá ser utilizada para uma que vem depois, mais séria, e envolverá até exclusão, porque toda palavra foi confirmada pela boca de testemunhas.
já não há mais dúvida. É alguém que está recalcitrante, é alguém que está renitente, está firme, não na fé, mas no pecado, naquela atitude. Então é neste ambiente, ou como a gente gosta de dizer, neste contexto, que os versículos 19 e 20 eles vão se encaixar. Isso é verdade por causa da palavra também, que está ali no versículo 19. Em verdade, também vos digo. Palavra de Jesus. Então essa palavra também, ela está ligando tudo aquilo que foi dito antes com o que vem agora. Então esse versículo 19, ele faz parte daquela exortação à disciplina na igreja. Vamos lembrar que a situação entre aqueles dois membros da comunidade de fé não se resolveu no primeiro estágio e nem no segundo, conforme o Senhor está falando aqui. Ele está dando aqui o que se deve fazer, caso não seja resolvido no segundo ponto. Estamos agora na terceira fase, quando a igreja faz o julgamento. E aí a liderança vai declarar aquele não arrependido, como estando então a partir desse momento, a partir da decisão que foi tomada, debaixo de disciplina. Aqueles dois que concordam não são dois membros reunidos. Aqui no versículo 19 está falando assim, se dois concordarem, como está escrito aqui no versículo 19. Tem gente que acha que são dois membros que estavam fazendo uma oração e fizeram um pedido, e aí pronto, vai ter uma concordância entre eles e serão atendidos. Quando diz ali, se dois dentre vós sobre a terra concordarem, não são membros reunidos em oração. Aqui está falando da liderança, que segundo o costume judaico, e o Senhor Jesus pega esse costume, essa tradição que vem da palavra, e coloca-lhe como sendo a liderança comunicando a palavra ali, como representante da comunidade e comunicando à comunidade. Então o que está acontecendo aqui é que para julgamentos justos acontecerem, existe a necessidade do quê? Você acha que é normal fazer um julgamento justo? Você acha que nós somos justos? Você acredita mesmo que nós temos corações naturalmente dispostos à justiça? Nós não somos assim. Seres humanos do lado de cá do Éden têm corações, lamentavelmente, corações propensos à injustiça, não à justiça. É por isso que existe a necessidade da intervenção de Deus no processo. Nós não sabemos ser justos naturalmente. Nós precisamos do Pai. Quando a gente age com justiça real, é porque Deus interviu. Do contrário, não é justiça, porque ou vai faltar ou vai sobrar. Isso é um problema grave. Às vezes nós aplicamos a justiça e aí ou a gente faz de menos ou a gente faz de mais. Não é justo, exato, como deve ser a justiça. A justiça de Deus é sempre adequada, nunca mais nem menos. Daí a necessidade de oração, que Deus fale numa situação difícil como essa. E a situação é difícil. Fazer esse tipo de julgamento, tomar esse tipo de decisão na igreja, na disciplina, é algo que tem que estar debaixo de oração. É coisa que tem que estar debaixo da orientação divina. Isso não é uma coisa feita pelas leis humanas. Não é feita pelos nossos padrões de moral ou de ética. Não pode ser assim. A igreja é diferente. Por isso que Jesus diz, quando fala da igreja, ele diz a minha igreja. A dele tem que ser do jeito dele. E o jeito dele é esse aqui. Aí no versículo 20, nós vemos aqui que o versículo está dizendo em nome de Jesus. E aí, tendo a ver ainda com aquilo que já foi dito no início dessa palavra, tem gente que acredita que fazer pedidos, juntamente com outros, em nome de Jesus, se fizer isso aí, vai receber o que quiser. Lamentavelmente, tem muita gente
se utilizando disso, falando coisas que o Senhor não falou, não autorizou, não disse, não pediu para a gente fazer, para a gente agir desse modo, mas tem gente que rompe a interpretação desse texto daqui e faz coisas terríveis, pedindo coisas que não deveriam ser faladas e acabam pedindo, exigindo de Deus. Exigindo porque estava dizendo em nome de Jesus. Então tem gente que acredita que esta expressão aqui, em nome de Jesus, simplesmente significa que a palavra Jesus resolve tudo porque ela foi pronunciada. Isso aí lembra aquelas historinhas que a gente ouvia antigamente, historinhas do tipo, alguém chegava em frente a uma porta e dizia uma palavra e aquela porta abria. É ou não é verdade? Shazam ou outra palavra parecida. Não é nada disso. Quando lemos aqui em meu nome, no versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, significa, essa expressão do meu nome, significa debaixo do meu governo. É isso que significa. Ou seja, debaixo de minhas ordens, debaixo do meu comando, debaixo da minha orientação, debaixo da minha palavra, ou então, como eu mando. Por que Jesus disse isso? Por que ele tem a necessidade de falar isso desse modo aqui nessa passagem? Bom, Jesus falou isso aqui exatamente por causa do versículo 19. O versículo 19 está escrito ali, quando diz que se alguém pedir qualquer coisa, a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, alguém poderia, então eu vou pedir qualquer coisa. Então ele fala exatamente por causa do versículo 19. Qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida. E não é nada disso. Então o que é que Jesus faz? Ele limita, ele dá o versículo 19, como foi explicado, mas aí ele impõe o limite. Então, nós podemos entender que Jesus, ele fala no versículo 20, em meu nome, porque qualquer coisa que você pedir, estando debaixo da orientação de Jesus, debaixo da palavra de Jesus, debaixo do comando de Jesus, ou seja, debaixo do governo de Jesus. Isso que você pedir, o Pai vai atender. Será concedido pelo Pai. Então nós podemos resumir tudo o que foi dito, dizendo que a passagem, longe de autorizar alguém a pedir o que quiser, porque vai receber de Deus, bastando para isso estar reunido com outras pessoas da igreja, ela, na verdade, a passagem, ela está dizendo que qualquer coisa dentro desse contexto aqui de disciplina que a igreja necessitar, se as pessoas envolvidas estiverem debaixo do domínio de Jesus, o Pai concederá. Nós podemos até entender que qualquer coisa que a igreja necessitar, tendo a ver com a administração da igreja, no modo geral, coisas assim extremamente ligadas à vontade de Deus, se isso daí for feito debaixo do domínio de Jesus, com certeza Deus concederá, porque nós temos aqui uma promessa. Mas então alguém poderia dizer nesse momento, mas essa passagem quase não serve para a gente. Por quê? Só se nós estivermos em meio a alguma situação de disciplina, e aí a gente vai poder usar essa passagem. Não, amados, de modo algum. Esta passagem é uma passagem abençoadora para nós também, e por alguns motivos que são simplesmente preciosos. Primeiro motivo que eu quero destacar aqui para você é que nós somos abençoados por estar numa igreja local. O texto aqui está falando sobre isso, uma igreja local. Os membros, pessoas que se conhecem, uma liderança, como foi explicado. Mas por que nós somos abençoados por estarmos numa igreja local? E aí muita gente já pensa, que ótimo, hein? Estamos numa igreja local, porque lá eu encontro gente interessante, eu faço parte de programas que são uma verdadeira bênção na minha vida. A igreja local é abençoadora porque eu estou
sendo reconhecido no meu crescimento espiritual, estou vendo e ouvindo pregações muito adequadas para a minha vida e estão me satisfazendo muito. Olha, tudo isso é de fato abençoador. Mas tem um motivo que geralmente a gente não pensa. Geralmente a gente não pensa. Sabe por que a igreja local é abençoadora? De acordo com esta passagem aqui. Tudo aquilo que foi citado é bom também, mas de acordo com esta passagem, estar numa igreja local é uma bênção porque nós devemos satisfação à igreja em todos os nossos procedimentos. Sim, meu irmão, minha irmã, prestar contas à comunidade vem do fato de que não existe crente isolado. Não existe esse negócio de adorador pela internet. Isso existe. Bom, deixa eu explicar. É claro que nós estamos impedidos nesse momento de nos reunirmos. Por isso nós nos encontramos por esse meio aqui. Mas isso não significa que a gente só entra em contato com a palavra de Deus de modo remoto, de modo virtual, só pela internet. De modo nenhum. Nós pertencemos a uma igreja local. Nós não somos pessoas que fazem parte da igreja de um membro só. Já ouviram falar disso? Eu já ouvi falar desse negócio, até li um livro que falava sobre isso. É uma coisa inacreditável, mas tem gente que está defendendo esse tipo de possibilidade, está defendendo esse posicionamento. Não, nós não fazemos parte da igreja de um membro só. Nós fazemos parte de uma comunidade que pode, sabe o quê? Nos julgar. E você deve pensar isso. Olha, eu faço parte de uma comunidade que pode me julgar se eu não agir segundo o governo de Jesus. Isso é bom? Meu irmão, minha irmã, isso é uma bênção. Sabe por quê? Porque isso nos restringe, isso nos limita. Eu sei que essa mensagem aqui pode parecer e soar um absurdo nesse mundo em que nós estamos, em que se prega liberdade, sem limites. Se bem que alguns pensadores incrédulos já começam a observar que viver numa comunidade sem limite é um desastre. Mas, de um modo geral, o coração humano acha que deve ser desse jeito. Olha, se eu ficar solto, imagina só, se o meu coração começar a ditar para mim o que eu devo fazer e eu não tiver nenhum tipo de restrição, só Deus sabe onde isso vai dar. Então, o primeiro ponto abençoador aqui desta passagem é que nós fazemos parte de uma comunidade. E por isso, e por causa disso, nós temos limites. E nós estamos, se estivermos agindo de modo inadequado, segundo o governo de Cristo, nós poderemos ser julgados. Isso tem que trazer temor, tremor, limite. E isso para nós é uma bênção. O segundo motivo, porque a passagem é uma bênção para nós, em qualquer momento e não só em disciplina, é que a comunidade de fé em que nos encontramos é onde nós recebemos, sabe o quê? Confirmação de Deus, pela promessa de que orações, pela motivação correta da administração que está ocorrendo na igreja, feita pela liderança, serão orações respondidas. Todos são chamados a orar. A liderança ora também, pede esclarecimento ao Senhor e Ele responde. Ou seja, estar em comunidade, viver na igreja local, é estar num ambiente, em outras palavras, estar num lugar onde nós sabemos que Deus está agindo por meio das suas santas orientações, porque isto é palavra do Senhor. Ou seja, Deus ele fala com a igreja de modo indireto quando ele orienta as pessoas desse modo. As pessoas orando, estando debaixo da palavra de Jesus, das orientações de Jesus, o Senhor vem e orienta e ocorre então a administração correta na igreja. Isso é bom para todos nós que participamos na vida em comunidade. E o terceiro motivo, tem mais. Mas eu quero parar por aqui.
E o terceiro motivo, porque nós devemos dar muita importância a esta passagem, é porque ela promete, sabe o quê? Ah, essa promessa é demais. Ela promete presença contínua de Jesus no meio daqueles que estão reunidos em seu nome. E não é isso que nós fazemos na igreja local? Você conhece um outro ambiente, um outro lugar, onde as pessoas estão reunidas, onde as pessoas têm o propósito, a motivação de se reunir em nome de Jesus, ou seja, as pessoas ali querem estar debaixo do governo de Jesus, querem estar debaixo do comando de Jesus, das ordens de Jesus, das regras de Jesus, dos preceitos dele. Você conhece outro lugar assim? O local de trabalho, a escola, o clube, a sua vizinhança, o grupo de colegas. É desse jeito? Não é. O único local, o único ambiente, a única situação em que você vai encontrar pessoas reunidas por esta motivação é na igreja local. A igreja local, ou seja, a comunidade de fé, a comunidade a qual nós estamos ligados uns aos outros, mesmo se nós estivermos impedidos de nos vermos face a face, de nos reunirmos, esta comunidade é o ambiente, é o local onde Jesus se faz presente continuamente, no meio destes aqui. É o povo dele, é promessa do Senhor. Ali estou no meio deles. Irmãos, irmãs, se só houvesse um motivo, apenas um, para nós estarmos na igreja local, e esse único motivo fosse o primeiro desta reflexão, você lembra qual foi? O de dar contas à igreja pelos nossos atos. Tem gente que acha isso horrível, né? Ninguém tem nada a ver com o meu nariz. Na igreja tem. Você entrou na igreja, teu nariz também entrou na igreja, ele não ficou de fora, não. Está lá também. Se fosse só por este motivo, já seria bênção suficiente para nós agradecermos ao Senhor pelo seu cuidado. A gente vive orando, né? Senhor, cuida de mim. Senhor, cuida da minha família. Cuida da minha mente. Cuida do meu coração. Cuida do meu proceder. Isso aqui é um modo Jesus de agir. Se fosse só por esse motivo, por colocar impedimentos aos nossos corações, já seria, motivo de sobra para a gente agradecer ao Senhor. Que você veja esta passagem aqui nestes termos também. Olha, daqui a pouco, quando a gente encerrar essa transmissão, você poderá orar, porque nós estamos aqui no culto de oração. E você poderá orar sabendo que muitos da tua igreja local estarão fazendo o mesmo, orando. Então, é momento de nós orarmos o quê? Fazermos o quê? Orar uns pelos outros. É momento da gente pedir ajuda ao Senhor para cumprir o que Ele espera de cada um de nós. Tarefa difícil, é ou não é verdade? Andar nesse mundo, manter padrão de santidade, a gente precisa pedir ao Senhor. Mas a gente não pode esquecer, de agradecer pela igreja local. Quanta gente tem sentido falta de reunião, não é verdade, ultimamente? Será que a gente não está agradecendo pouco ao Senhor pela igreja que nós temos, a igreja local? Faça isso. Ore por esta bênção em tua vida. Pense nisso. Não pense em bênção apenas em coisas que você pode ter do Senhor, no sentido de bens de consumo, ou qualquer outra coisa que te traga um prazer individual. Não. A igreja local, é lugar onde o Senhor age de um modo muito especial. É a comunidade dos dons, é a comunidade do Espírito, comunidade de fé, é onde nós podemos servir uns aos outros, onde nós podemos dizer, sabe,
Deus colocou você na minha vida porque eu tinha uma necessidade. A minha necessidade, eu tinha necessidade de servir. Eu quero servir você. A igreja local é isso. Vamos agradecer o Senhor por todas essas bênçãos que o Senhor nos tem dado por meio da igreja local e que esta passagem aqui nos ajuda a refletir sobre essas coisas maravilhosas. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê um período bom de oração daqui a pouco, sabendo que Cristo está conosco. O Senhor está conosco até o fim, até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe. Amém.